Cada vez que aparecia no céu a nuvem negra da tempestade, que ameaçava acabar com a pequena povoação, um conselho de anciãos ia a um sítio específico no bosque. Acendiam um pequeno fogo e dirigiam aos céus uma bela oração. A ameaça desaparecia e as nuvens dispersavam-se. Tempos mais tarde, as nuvens negras apareceram sobre a aldeia. Um grupo de adultos foram ao sítio específico no bosque, acenderam um pequeno fogo e, levantando o olhar para os céus, disseram: Não conhecemos a oração, mas conseguimos chegar ao lugar e acendemos o fogo. Isso deve ser o bastante. E foi, porque as nuvens desfizeram-se. Anos depois, as nuvens negras pairaram sobre a vila. Um grupo de homens e mulheres foram ao sítio específico do bosque. Olhando uns para os outros, disseram: Não conhecemos a oração e não sabemos acender o fogo, mas chegamos ao lugar. Oxalá seja o suficiente. E foi o suficiente, porque as sombras desapareceram. Recentemente, as nuvens negras escureceram o céu sobre a cidade. Numa praça, um jovem levou as mãos à cabeça e disse: Não conheço a oração, não sei acender o fogo e esqueci-me de como se chega ao lugar. Mas conheço a história. Talvez sirva. A prova de que a história serviu é que as trevas ainda não devoraram o mundo. A tradição. Nicolás Buenaventura Vidal. A partir de um conto da tradição oral judaica. Aquele homem, puro de branco, estava sentado à beira-mar. As ondas vinham morrer aos seus pés. Via lá longe que estava a ver. E só veio-se quando uma voz atrás dele lhe disse: Mestre, dá-me a sua bênção. Era uma vez que não era. 3 puns numa panela, um para mim, outro para ti, outro para ela e outro para a velha do rabo azedo. E quem mostrar aqui o dentinho... Era uma vez uma velha que era tão velha que toda a gente dizia que a mulher tinha a idade do mundo. Vivia numa casa à ponta da aldeia. Andar andrajoso, roupa meio esfarrapada, chamavam-lhe a tia miséria. Se um dia chegar em África e sentir esse som, tapem os ouvidos, não deixem que ele entre. Porque ele entra e custa, fica pegado, cola-se ao nosso cérebro, repercute nas nossas bocas, vai passando pelos nossos braços, vamos sentindo-o, inebriando ele e de repente até nos apetece dançar. Como aconteceu naquela noite. Estava ele deitado na sua cama, quando de repente sentiu, empurrado pelo vento, batendo nas folhas, vindo nos rios que vêm desde o cimo das montanhas em direção ao mar, este som. O moço compreendeu e disse: Ei, torti negra, cauda de raposa não corta carvalho é machado de homem. Diz uma crença indígena brasileira que a lua, a que nós estamos habituados aqui a pensar como feminina, como uma divindade feminina, é pelo contrário masculina. Sentados os dois em riba da lousa fria, a caveira apaixonada assim dizia, que pelo caveiro de amor morria, e ele de amores ela vivia. Quando eu era criança, na primária, lá em Benguela, onde eu nasci, a minha professora da primária contava todas as histórias populares, tradicionais, todas as histórias. E ela contava uma história que nós gostávamos muito, que era a Branca de Neve e os 6 Anões, versão de Benguela. E é essa história que eu também vos vou contar. Vou contar uma história que o meu avô contava.
Obrigada. Uma história que eu chamo Cantor de Tangos, que eu vi a um contador, José Campanário, num festival de contos em Espanha, em Guadalajara. É uma história inglesa. O Frei Jucundo vivia num mosteiro. Ele tinha decidido que aquilo seria uma boa escolha de vida, porque ele não gostava muito de trabalhar. Loira, mais ou menos da minha idade, com os cabelos aos cachos. É que a minha avó fazia os fatos das procissões lá na vila. E então Deus sentou-se e criou um homem, mas um homem tão perfeito, mas tão perfeito para aquela mulher, que os dois encaixavam nos meios. Bom, a Carmela, que era muito louca, ficou logo ali sentada a babar-se. Até caiu uma gota de saliva ali pelas beiças abaixo. Ah, tão bom os políticos. Solteira, triste, nem casada, ser Mentira. Mentira. Porque a minha avó era casada, felicíssima com o meu avô. Foi uma história que eu ela deixava aprendi tudo para ele. Precisamente há 10 anos, através de uma recolha que foi feita por António Fontinha, em Alijó, a um senhor chamado Valeriano Vieira de Barros. E a história diz assim... Ligavam um para o outro, sim? Então os deuses colocavam-lhes... Para entrar na sapataria, eu entrei na livraria e o que eu encontrei lá? O livro, aquele da noite, e esse é o do dia. Mas o coveiro zeloso... Outra gente, de outros sonhos, onde fiquei à mercê das suas lãs. Eu gosto de um anel, sim, de brilhante. Se respira fuerte y suda y puja y sufre. Jeribe y Nama llevan como pueden a la mujer grávida hasta la orilla del río. Puis des récifs là, à fleur d'eau, ça d'accord. And as the man passed, the vrais wolf said, Man, where are you going? Well, said the man, I'm going to go and find God. Look for a wife and take her in here to tidy this place up. And not have us burn on the porridge and burn on the spud and burn on the bread. Y se encontró con un pato. Un pato que se llamaba Miguel y que tenía pico de papel. Una montaña. Veo, ¿qué ves? Hacienda Menuda también había patos y Una había casita conejos. en lo alto de una Había un montaña. rebaño de cabras que tratava Sopa i d'ells vés-te'n al llit d'una vegada i tanca el televisor, vale? Ja està bé, no? El petit rat mangeait le gros ours. La meva mare petite bouchée. podia ser bailarina, o astronauta, o una gran artista de cine, o portar una multinacional. Mornita só, porque não gosta de água muito quente. E pronto, e depois fomos dentro desta carinha. O fogo aquece-me a lembradura e traz ao de cima uma série de acontecimentos, emoções, brilho nos olhos e amizades. Mesmo sabendo que as memórias são construções matreiras e sempre na brincadeira connosco. À luz destes pensamentos, estamos agora no início de outubro e por esta altura estaríamos a fazer o História, Encontro de Contadores, Lareiras e Sabores, em São Pedro do Sul, há 13 anos atrás pela primeira vez, à qual seguiu uma segunda e a terceira foi de vez. 3 edições em 3 aldeias, 3 casas por aldeia, 3 dias por edição. Parece que o número 3 andava a fazer das suas. Mas como nos diz São Martinho, o homem é fogo. A sua lei, como a de todos os fogos, é de dissolver e unir-se à fonte do que está separado. E de facto, anos mais tarde, voltei a estas sementeiras da palavra, agora em Torres Vedras, para onde regressei, na Associação ATV, que fez parceria com a Fábrica das Histórias, e mais tarde nas aldeias de Pena Seca e Cesaredas, na Lourinhã, no encontro pelo São Martinho, Contos, Castanhas e Vinho, promovido pelo município, onde me juntei a mais uns comparsas antigos, e o fogo estava lá também. As histórias fascinam-nos, colam-se às experiências vividas na pele do outro, num imaginário recriado nos corpos de cada um, nos seus inúmeros segredos em leis e artimanhas, façanhas tamanhas, pelas mãos, olhares e vozes, no convite único
e irrepetível de Cicerone que nos é oferecido pelos contadores em cada vez que a magia acontece. Naquele momento, a verdade dá-se a conhecer e nada mais há. Só interessa o aqui e o agora. É o vazio do despojamento que encerra em si tudo o que há para saber ou sentir. É um ato de amor. Estamos ali, dentro da história, e o mundo ficou lá fora. Já se falou muito sobre contos. Muitas recolhas foram feitas. Muitos outros foram criados de raiz. Analisadas as suas funções e possíveis sentidos, a relação entre o que se lê, quem lê e o que se vive ou se conta. Ainda que nem tudo o que se vê esteja na escrita ou somente na imagem, ou que a língua não seja o mais importante. Existem algumas regras sobre os contos que, em última análise, são só isso, sugestões. O resto é jogo, imaginação e sonho, curiosidade, tempo, momento e vontade. Tudo bem misturado. Também já se falou umas coisas jeitosas sobre contadores e o ato de contar. Ouvir e contar. Mas como se dá a nascer o escutador? Se o ato de contar vive da relação entre quem conta e quem escuta, como se dá a conhecer ao mundo o escutador? Que caminho misterioso é esse que nos leva rio abaixo em busca da nascente, mas à qual não queremos chegar depressa? Sei que haverão tantas respostas quanto escutadores existam. Não há caminhos únicos e ainda bem que assim o é. Não posso falar pelos outros, mas busco em mim essas respostas desde que me lembro, alimentando essa curiosidade pela vida, pelas coisas que nos fazem encontrar-nos olhos nos olhos, fazer pulsar coração a coração, seja ao som da concertina ou da gaita de foles, para dançar em roda, ouvir um conto, seguir por outro ponto, na esperança de que as imagens nos devolvam um reflexo do outro, agora mais próximo. Nunca fui realmente o que trazia o fogo direto nas mãos, mas como sempre gostei de ter por perto o que me encanta, na esperança que outros se juntassem a esta chama viva, fazendo deste um mundo melhor, arregacei mangas e inscrevi em mim que a minha missão era outra, a da facilitação e mediação do encontro. Não foi um caminho fácil de encontrar e estar. Tem dias em que a energia e motivação não é a mesma. E às vezes desejava que a complexidade da vida viesse com instruções mais claras. É nessas alturas que me recordo da chama e porque muitos de nós fazemos o que fazemos. E mando o desalento embora. Mas voltando à conversa do escutador, que insondável mapa é esse que nos leva a dada altura por um lado ou por outro? Que percursos? Obrigado, Madalena e Giacomo. Que universos sensíveis, como diria o António Catalano, ressoam em nós. Não acho que se deva só a um momento clique, mas antes a uma construção contínua. Ainda que hajam momentos de assombro e espanto, e de regresso a casa, que agora vejo que foram sonhos que voaram na asa. Mas já lá vamos. Estou à escuta e prometo ao Portilho que ponho o meu Museu do Tempo a salvo dos homens cinzentos. Mas não vou enterrá-lo, vou antes trazê-lo ao de cima e partilhar esta coleção de momentos convosco, entre objetos que guardam histórias e imagens, que durante este fogacho emergente, à tona lhes apanhei o fio à meada, numa gigantesca construção. Naqueles que considero terem sido os passos que fundaram o encadeado de relações do meu mundo na história maior da narração oral. Há muito, muito tempo, no lugar onde tudo começa, no tempo em que nasci e quis o destino que tivesse surgido no mundo no Dia Internacional da Narração Oral, 20 de março. Ah, valente! Gosto de imaginar que a camisola do Sandokan, na fotografia, não foi um mero acaso. Gosto dos acasos e dos fortuitos, das leituras que se tecem na distância. Nesta história que contamos a nós mesmos sobre quem nós somos, fiquei imerso muitas vezes na biografia dos Ses. Se não tivesse entrado naquela escola,
se não tivesse ido viver para aquele sítio, se não tivesse feito aquele amigo, se não tivesse lido aquele anúncio, ou livro, ou assistido àquele concerto, ou àquele filme, se não tivesse nascido nesta família e crescido noutra aldeia que não a Encarnação em Mafra, teria sido a minha vida a mesma? De onde vem o gosto por? Os meus pais não eram leitores, mas, no entanto, são ótimos leitores da vida, e são deles os valores que me norteiam, e isso, meu menino, não há valor que pague. Dos avós, guardo que o avô António não falava muito, mas dizem que contava a infindável história do mama na burra. O avô Zé falava mais, mas quase não me recordo dele. Sabe lá o que é que me aconteceu uma vez, que de Celeste? A tia Marichata, que era uma muito chatarrona e renegada, e assim morreu. Mas o quanto destas coisas permanece, vive e estrutura o que nós somos. Uma coisa é sempre a mesma coisa. As minhas leituras de infância viveram sobretudo de empréstimos e da espera pela visita da saudosa carrinha da Gulbenkian. Lá vem ela. Lá vai ela. Aguarde. Escola, livros e escrita, vida. Até que ponto os nossos professores, os que nos marcam, mudam a nossa vida? Mudam. Ponto. E eu tive a sorte de poder contar com dois que marcaram a minha primeira classe e o secundário, que criaram pontos para o mundo. As visitas de estudo, sempre carregadas de histórias e curiosidades. Quando hoje em dia se fazem viagens, a contação das mesmas e as imagens chegam primeiro que o viajante. O escutador e o contador saem empobrecidos. Não há tempo de espera, expectativas, pensamento, permeabilidade. Não há revelação. A viagem tem que se dar por dentro também. E não há problema em querer ser felizes de novo no sítio onde já o fôramos, mesmo que a história nunca seja a mesma. Mas voltando, sei que a imaginação também se cultiva, e eu tive a sorte de poder passar grande parte do meu tempo extra-escola na rua. A brincar, trocar, esconder, descobrir, a imaginar perseguições e códigos secretos entre os nossos amigos. Pode-se amealhar uns trocos para se começar a comprar os livros que já se escolhem? Pode-se criar uma amizade com a senhora da biblioteca, a Dona Luísa, que nos diz: "Ó filho, tens ali um livro que eu tenho quase a certeza que vais gostar." E por falar em livros, um dia aconteceu. Aconteceu que o ator Paulo Lages, numa daquelas ações da Direção-Geral do Livro e Bibliotecas, em que te inscreves sobretudo por curiosidade e amor aos livros, te dá um soco na alma quando à tua frente queima os nossos livros preferidos. Lembro-me de ter ficado horrorizado e quase certeza 10 minutos sem respirar. Bem-vindo ao mundo do choque. Isso faz de conta intencional já agora. Distopia. Aprendi nesse dia uma palavra nova e nunca mais me esqueci do livro em causa, nem do filme mais tarde. Estávamos no ano 2000. E a escrita veio por ali também, de fininho. E depois em catadupa, juntinho, e tornou-se redentora. O movimento de narração oral já andava por aí a calcorrear caminhos. Mas então, onde é que as nossas histórias se começam a entrecruzar efetivamente? Estava eu a estudar em Porto Alegre e apaixonado pelo Alentejo, pelas suas cores e gentes e sons e teatro, e assim haveria de se manter por muito tempo, quando, pumas, aconteceu outra vez. Ouço uma sessão de contos na Escola Superior de Educação e deparo-me com António Fontinha, a Cristina Taclin e a Joana Palmeiro. Ganda batismo! Foi mágico. E daí às sessões na Harmonia Burense ou no Alçude em Évora anos mais tarde, quando fui para a Pé de Chumbo, vai um salto. Mas tem de ser que a história já vai longa. Mas foi aí, com o Luís Carmelo e o Nuno Coelho, e serões de contos que não tinham de ser em escolas ou bibliotecas. Podia ser numa esplanada a tomar um copo com outras tribos. Uau! Depois veio andanças e o fogo, e a fogueira de histórias ganhou intensidade. E um dia até contador fui para que não tirassem mais uma vez o tapete àquelas crianças daquelas escolas que já estavam habituadas a não esperar muita coisa.
E daí até conhecer a Cláudia Fonseca na Cauda da Baleia, e os outros contrabandistas, e a Ana Lage, e o Marco Luna, e a Rita Dornelas na Biblioteca de Oeiras, e as sessões da Camaleão em Coimbra no Ateneu, e tantas sessões no Bacalhoeiro, e no Espaço Sul da Wanda, e por esse país fora, e uns levam aos outros, e tudo aconteceu num sopo de esquina. E pronto. Mas aonde o mundo destas coisas todas se fez o que fez, foi depois nas Palavras Andarilhas em Beja, onde fui voluntário. De repente estava a conversar tu cá, tu lá com a Cristina Taclin. Ui, o que esta mulher sabe, meu Deus. E a conhecer os outros cromos todos, ilustradores e livreiros e consultórios e maratonas e malas com histórias e segredos e receitas e música, poesia, contar à portuguesa, o Memória Média do José Barbieri, palavras a jorros por toda a cidade e tanta coisa. Oh, pessoal, vamos embora! Dizia a sempre enérgica Bia Quintela, porque o programa já estava atrasado. Os contos contaminam-se uns aos outros, entre a verdade, a mentira, os acrescentos, os esquecimentos, as adaptações e a história pessoal. E os contadores, tecidos por um finíssimo fio invisível, enleiam-se uns nos outros. Mas ainda havia pontas soltas. Há sempre. Pelo que decidi falar com quem anda nestas coisas há muito mais tempo e sabe muito, muito mais. Vou só ali tomar um chazinho com Fontinha e já volto. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi aos 8 anos, quando cheguei a Portugal. Porque até aos 8 anos vivo em Angola e depois mudo completamente. E viver em Angola é bom terem atenção que eu não vivia em Luanda. Eu vivia na Lunda, que é a 2.000 km de Luanda, no mato, literalmente. Ou seja, vivia na zona urbana do Dundo, onde o meu pai tinha casa. O meu pai era conservador do Museu do Dundo e, portanto, logo à frente da minha casa tinha floresta. Não era uma floresta tropical ainda, mas era já a floresta. E, portanto, à frente da tua casa tens uma rua e tens floresta. E estás no interior de Angola. De repente vais para Oeiras. Tu és de Lisboa? Sim, é verdade, sou de Lisboa. Mas, tal como tu fazes essa cara, eu tive que refletir para compreender a diferença de qualquer pessoa que diz eu sou daqui ou eu sou dali. Isso tem uma identidade. Eu dizer que sou de Lisboa, a identidade é frágil. Depois, no terceiro ano, eu tenho uma professora fantástica, uma velhota, a professora Adelaide, e ela alguma coisa terá visto em mim que me disse: tu um dia ainda has de ser ator. Eu era tão ignorante quanto ao que era ser ator, porque ainda não tinha televisão. E em Angola não tinha televisão, e em Portugal ainda não tínhamos comprado, que eu perguntei à minha mãe o que era ser ator. Ora bem, essa professora Adelaide pôs-me a fazer uns teatrinhos, a par dessa sua observação, e isso faz com que de repente o teatro ganhe dimensão para mim. Quando eu comecei a contar histórias por acaso, não sabia que vinha a ser contador de histórias, portanto não fazia ideia, não tinha escola nenhuma, nunca tinha visto nenhum contador profissional, nada, zero, estava completamente a zero. Quando comecei a contar histórias e a achar graça à brincadeira, e a investir na brincadeira, eu lembro-me de ter dito a alguém que eu era um caso muito estranho porque nunca tinha ouvido contar histórias. Eu lembro-me de ter, à época eu teria 20 e tal anos, 26, 27, 25, 24, não sei, que eu me terei posicionado como aquele gajo que conta histórias, mas não teve ninguém a quem ouvisse histórias. O que era mentira. Só que são aquelas mentiras que tu dizes por ignorância. Primeira referência de escuta é a minha mãe. Eu depois disse, mas eu sei esta história, aquela e a outra não caíram do céu.
alguém me as contou. Pimba, foi a minha mãe. Agora, o que era mais fantástico é que era em Angola. Então, a minha mãe viveu em Chaves até aos 19 anos. As referências de escuta da minha mãe era a minha avó, que eu também cheguei a conhecer. Tenho memória de acompanhar o meu pai e de chegar às aldeias e ficava para ali com os miúdos a brincar e o meu pai ia falar com os mais velhos. E falava cócua. Ora, isso são elementos que eu não sei que dimensão é que têm na cabeça de uma criança, mas essas experiências são experiências que eu tenho. Agora, como escutador, por exemplo, isso podem ser experiências importantes. Nós não sabemos, porque aquilo que eu quantifiquei foi a minha mãe contou uma velha da cabaça e eu contei a velha da cabaça. É uma narrativa que tem, eu conto contos tradicionais, ou seja, tem uma linhagem. Podemos chamar-lhe património da tradição oral. E eu lembro-me de um dia, como contador de histórias já, estar a contar histórias, e é mais ativo, mas nós estamos muito a olhar, nomeadamente a rapaziada. Eu trabalhava muito com a rapaziada, ainda hoje, em continuidade, e ver um miúdo a adormecer. E eu ficar feliz. Ou seja, foi uma sensação completamente diferente. E foi a sensação do escutador. Ou seja, eu como contador de histórias, eu estou muito próximo dos escutadores. E eu próprio fui meu escutador nas observações, mas depois, muito rapidamente, eu começo a contar histórias em 92, com os jovens, e em 94 já estou a fazer recolha de contos. Portanto, eu já fui à procura de ser escutador, já me formei enquanto escutador. E esse é o percurso que eu faço, que é um percurso que vem na cauda de eu me pôr a contar e de fazer observações como estas, que são muito diferentes do trabalho de ator. E eu começar a destacar o que era a formação de públicos para teatro e, neste caso, o escutador, que é aquilo que tu observas, como é que se constrói, como é que se forma um escutador. Como eu me habituei, a minha escola de escuta não é uma escola profissional. Os meus primeiros escutadores, ou os grandes escutadores que eu tenho, é trabalho de recolha de contos. Então é um velhote qualquer, uma pessoa qualquer que me conta uma história. Quando eu estou no papel de escutador, e aí para um profissional no encontro, tanto faz, eu coloco-me no papel de escutador porque é no papel em que eu estou ali naquele momento. Não é de crítico, não, é de escutador. No papel de escutador, das duas uma. Ou me interessa aquilo que está a ser contado, ou aquele momento, ou não me interessa. Se me interessa, eu esqueço-me da atitude performativa do performer. Pode ser um velhote, pode ser um contador profissional da primeira linha. Eu esqueço-me, eu estou a vivenciar a história. É assim, estamos a falar dos anos de 94, que é quando eu conheço a Cristina, 93, quando eu me cruzo com o Horácio, 94, quando eu me cruzo com o Ângelo também. O Ângelo a contar, a Cristina inicialmente ainda não a contar dentro desta perspectiva, mas ela muito rapidamente mobiliza Beja, que não é uma equipa bem coordenada e bem orientada, e o Serafim deve estar a entrar em 95, 94, 95, a entrar para a biblioteca, para as dinâmicas da biblioteca e depois a contar. Eu em 95 vou à Espanha e vejo que há um movimento internacional. Nós fundamos em 97, portanto isto eu comecei a contar em 92, nós fundamos em 97 a ouvir e contar. Estas 5 pessoas, eu costumo dizer que são os pioneiros do movimento de narração oral em Portugal, porque eles ocupam um espaço. Eu acho que nenhum de nós teve consciência de que isto ia crescer para os 20, 30, 40, mas todos nós nos damos à brincadeira com bastante entusiasmo e paixão e fascínio. Eu acho que no movimento ocidental, que eu não conheço outras realidades não ocidentais, estou a falar ocidental, a África do Sul é Ocidente, a Austrália é Ocidente, ou seja, Brasil, tudo isto é o grande tronco ocidental. No grande tronco ocidental eu acho que estamos todos numa primeira geração, focado no performativo, e ainda sem uma dimensão da narração mais alargada que o performativo. Portanto, estamos todos no mesmo barco. Não acho que nós, em Portugal, estejamos atrasados.
Até encontrar o mestre Sabino, porque ele já não estava em Santo Amaro, onde eu o conhecia, onde ele vinha contar comigo por todo São Tomé. É um velhote, 90 e tal anos, e então ele está encostado a uma parede para se conseguir, para não estar na horizontal, e a contar uma história. Claro, em forro, que era a língua que ele dominava. O mestre Sabino não trabalhava sozinho, era o mestre Sabino e mais 3 homens que cantavam, só para cantar, para fazer coro. Ele contava a história e os outros estavam ali, estavam 4. Ele contava a história, e de repente ele dizia Kidalemo, 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 e eles cantavam Varemum faena pena que. Só naquele momento, só quando ele dizia Kidalemo, 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 e eles pumba. E ele contava a história e de repente dizia Kidalemo, Kidalemo, e de repente são convidados para sítios em que os velhos contadores, como o mestre Sabino, nunca tinham sido convidados. Quer dizer, o mestre Sabino contava nos nosados, pagavam-lhe assim o quê? Uma aguardentezita e tal. Era uma valorização. Ia ao Centro Cultural Português na primeira vez e depois pagávamos. Como não é, nós também éramos os pagos. Então, esta situação é um upgrade da tradição. O reconhecimento que é dado aos contadores de histórias. Agora, isso podia ser o canto do cisne. Durante anos eu tive dúvidas. Neste momento eu acho que não tenho dúvidas de que a narração se vai consolidar, mas que a questão performativa não é o topo de gama. Não. Isso nós, os performers, temos características, mas também temos uma série de coisas que não interessam muito à narração. Existem questões de gosto. Não quer dizer que ele seja mau contador e não fez acontecer comigo. Ponto final. Não tem nada a ver com isso. Só que, de facto, os Ronaldos fazem com que o maior número de gente mergulhe. Este mestre Sabino, ele era capaz disso. Eu ainda não consigo dizer que não é porque eu quero, ou porque de repente alguém me contou e despertou interesse, ou porque de repente alguém me pediu para contar aquela história e aquilo correu muito bem. Os caminhos são muito variados. A construção do meu repertório, eu já refleti várias vezes. Todos os anos eu refaço as linhas, o repertório para aquela temporada, o repertório alargado. E então eu analiso, crio aquilo que eu chamo os cadastros de cada um dos contos que eu conto, cadastros, gajos todos. Eu já percebi que não há constantes. Este aqui veio da leitura, este vem de ouvir o tio não sei quantos, este vem porque havia um miúdo que me estava sempre a pedir para contar aquela história. É quando eles arrancam, quando eles pegam na minha boca. E o pegar na minha boca pegam por razões muito diversas, em que eu não conseguia encontrar uma constante. E eu sou só um narrador. Agora imagina 10 narradores. É uma torre de Babel. Eu ainda não consegui compreender o que é fundador na construção de um repertório. Não sei. Nós ouvimos e podemos ouvir em diferentes contextos. O problema é que quando nós contamos, estamos a ligar a escuta à oralidade e a posicionarmos-nos no papel de contadores. Essa passagem é que é difícil fazer sentido, porque faz sentido a escuta porque eu gosto e escuto o que eu gosto. Agora, de repente, eu contar e fazer sentido o que eu conto, aí é que a porca torce o rabo. Porque fazer sentido para um filho meu, olha, esta era uma história que eu ouvia à tua avó, e eu gostar e dizer, conta lá outra vez aquela da tua avó, porque gosta de me ouvir contar aquela. Agora, isto é o meu filho, há uma ligação natural, e aqui tudo faz sentido. Agora, tirar daqui para o performativo, seja em contexto escolar, de biblioteca, seja em contexto de festa, seja qualquer outro contexto que a gente possa agora evocar, e há muitos contextos de narração, aí é que a porca torce o rabo. E é nessa parte de sentido que é independente o facto de ser mais rural, mais urbano, é uma questão de sentido, de posicionamento daquele que conta perante aquele que o quer escutar, ou aquele que tem para escutar, e o que é que ele reutiliza como repertório. Tudo isto é muito delicado, e o mais importante do que ser de um campo para o outro, ou daqui para acolhi e tal, é encontrar sentido. E isso de encontrar sentido, quanto a mim, é o mais importante. Não é fácil, não é fácil. Ao fim de tantos anos, eu continuo a não ter no meu caso próprio,
a conseguir encontrar. Não, isto é simples, este trabalho de sapateiro é fácil. Um gajo pega no sapato, vai, começa dali, passa para aqui. Olha como as abóboras há bocado com o teu... me diz assim, na minha terra já é diferente, porque a terra é diferente, já deu os burros na água. O sistema que o teu pai tem funciona bem aqui. Agora pega no teu pai e mete lá na minha terra. O homem já ia, se calhar, andar 2 ou 3 anos ali para encontrar sentido naquilo. E se calhar dizia-me assim, esquece as abóboras, porque aqui abóboras não dá. Porque as estruturas narrativas nós já percebemos que elas são muito recorrentes. Agora, a construção das narrativas, ou a apropriação da narrativa ao momento de ser contado, aí sim. Porque são essas regras de momento que eu acho que são mais importantes. Porque está sol, porque está o sino a tocar. De repente, tudo isto torna-se naturalmente determinante. A propósito de qualquer coisa que une eu que aqui estou e tu que aí estás. E essas é que são regras das quais nós estamos hoje um bocadinho distanciados. Enquanto o público me quiser, eu acho que continua a fazer sentido de alguma forma, mas continuo a achar que ainda vivemos num tempo dourado de uma geração que se está a tentar afirmar e há muita curiosidade da parte das pessoas. O escutador paga para ver o que é isso de contar histórias. Já no meu tempo era assim. No meu tempo de juventude na narração, às vezes telefonavam porque tinham ouvido falar do António Fontinha que contava histórias. Agora estamos a andar 30 anos para trás, ou 25 ou 27. Eu não era o que sou hoje, era mais novo, claro. Então, lá no Minho, alguma biblioteca ouvia falar do António Fontinha e tal. Outra vez, um contador de histórias existe no imaginário, a figura do contador. Chegava lá eu, com 20 e tal anos, desculpe lá, não é dizer mal, mas eu estava à espera de uma pessoa mais idosa. Depois eu tinha que me afirmar no momento, no ato. E aí as pessoas, olha, valeu a pena o que pagou. O que pediu, o que a gente pagou, está certo. E então há uma construção de uma carreira. A sociedade ocidental do final do século XX começou a dar valor aos contadores de histórias. Como os gregos não deram há 3.000, 2.500 anos atrás. Porque o Platão, quando escreveu o que escreveu, e o Aristóteles não falaram lá de contadores de histórias. Quer dizer, falaram assim, as coisinhas. E, portanto, teatro sim, a música sim, a literatura sim, contador de histórias não aparece. E de repente, no final do século XX, começa a aparecer. Na música ou no teatro, digamos que isso pode ser eles já estão mais ou menos estabelecidos. A narração não. Para mim continua a ser um mistério porque é que nunca lhe pegaram. Porque é que a narração de repente, e a narração, ou o ato de contar histórias, como eu gosto mais de colocar, ela nunca foi tida e achada de certa forma. E ela persistiu, existindo, nomeadamente mais nas sociedades rurais, mas o que acontece é que o que está em causa neste caso é o presencial de certa forma, que está ameaçado, por exemplo, neste momento por causa dos Covid. E esse ato presencial ganha alguma dimensão e também o ato cultural. Ou seja, é relativamente simples estabelecer equilíbrios interculturais contando histórias. Os missionários, quando iam para novas terras, faziam normalmente trabalho a esse nível. O ato de contar está em desenvolvimento. Agora, nós não sabemos muito bem para onde é que isto se está a desenvolver, porque isso tem a ver com as sociedades futuras. E eu não sei muito bem para onde é que isto está a caminhar. Eu dou o exemplo que tu, se calhar, já me ouviste contar esta aqui durante anos, e eu continuo sempre a dar o exemplo de que o futuro é incerto. Se nós temos o futuro como certo, somos brutos. Que é, lá está, quando tive televisão, 9 anos para aí, espaço 1999. Os águias a descer e tal, e eu via aquilo, tu viste o espaço 1999, pronto, estás a ver o imaginário de uma certa geração. Incrível! E aquilo batia certo na cabeça de uma criança, que é a Lua está ali, homem, a gente vai chegar lá, a gente tem espetáculo, 1999, eu dizia,
30 anos, tenho 30 e poucos anos e ainda vou viver isto. Pá, eu vivo num tempo espetacular. Estava eu a contar histórias um dia e lembrei-me. Qual que, mano? Grande a conversa, fui enganado com a força toda, 1999 agora, qual ir à Lua, qual águias, nada. E então, de repente digo assim, e o que é que eu sou? Estou a tentar viver de contar histórias. 1999, olha, foi quando as primeiras palavras andarilhas. Portanto, vê lá tu. E disse eu estou a tentar viver de... A tentar, na altura já estava, em 99 já vivia de contar histórias, nunca vi isso em nenhum filme de ficção científica. Digamos, aquela cabeça de miúdo, pá, isto está sempre a mudar, Precisa, se calhar, de 2 ou 3 gerações de ser, além do entusiasmo de 20, 30, 40, de haver um amadurecimento do interesse pelo ato de contar, para além da dimensão performativa do ato. Nós hoje, na mobilidade, andamos para todo lado, mas ainda não sabemos calcular muito bem, ou saber avaliar o local onde estamos, as pessoas que temos à frente, o que é que devemos contar, como é que devemos estabelecer uma relação com quem está pela primeira vez, como é que, ao mesmo tempo, pela primeira vez e uma pessoa que já está há muito tempo. Ou seja, estas relações é que vão crescer. Digo eu. Obrigado, António. É sempre um gosto e isto podia ser um sarjal. Acredito que desde o início dos tempos, em que o homem surgiu e depois o fogo, ou terá sido ao contrário, que a história e as histórias começaram. Agora assiste-se a uma desmaterialização do mundo. Não sei o quanto a nossa memória pessoal se pode ou ressoa no universal. Nem sei como irá ser a memória digital no presente futuro. Mas uma coisa eu sei. Muito da minha vida foi construída a partir de pessoas e da relação presencial com o outro, na matéria e no instante, nos objetos que contam histórias, agora mais aliviados que saltaram cá para fora, e que tudo isto, cozido na voragem do encontro, é o que nos eleva na condição humana e na diversidade. E precisamos muito disso, mais ainda agora. Quanto à minha história, ela continua e é agora maior do que nunca. Era uma vez uma casa com muitos senhores e quando eles acendiam a lareira era sinal que era inverno, até da chaminé deitava cheiro. E depois de 2 deles eram um pai e um filho que gostavam muito de passear pela rua calmamente e pela floresta. Depois passeavam muito bem pelos pássaros e todos praticamente eram corvos. Mas diziam que misteriosamente na floresta havia uns lobos a espreitar pelos arbustos. Com os olhos era a única coisa que se via. Seria um lobo? Ou seria um elefante? Se calhar um elefante não, a tromba era muito comprida. Ou seria um gato? Se calhar um gato, os olhos eram pequenininhos. Não interessa, quando eles voltaram a casa, estava lá um símbolo pintado na parede, que eles sabiam que significava paz e felicidade. Vitória, vitória, acabou-se a história.